Heitor, não! Gritou Vinícius Drummond quando seu filho de 4 anos soltou sua mão e saiu correndo direto para a rua, perseguindo um Golden Retriever. Uma Porsche vinha em alta velocidade pela avenida. Do outro lado da calçada, Luana Fernandes largou suas sacolas de compras no chão. Não pensou 2 vezes. Correu contra o trânsito, os carros buzinando ao seu redor. Seus tênis bateram forte no asfalto quente. A Porsche estava a poucos metros de Heitor quando Luana se atirou, agarrando o menino pelos braços e rolando com ele para longe. O veículo freou bruscamente, desviou e bateu contra um poste de luz. O estrondo foi ensurdecedor. Faíscas voaram pelo ar e a energia elétrica da quadra se apagou. Luana estava por cima de Heitor, protegendo-o com o próprio corpo. Seus braços estavam ralados pelo asfalto. Seu joelho sangrava. Mas o menino estava intacto. "Tá tudo bem, pequeno?" "Você tá seguro agora?" sussurrou ela, afastando os cabelos do rosto de Heitor. Vinícius chegou correndo, desesperado. "Meu Deus, Heitor, você tá bem?" Mas foi então que ouviu as palavras que congelariam seu sangue. "Obrigado, mamãe. Papai do céu disse que você vinha me salvar." Heitor abraçou Luana como se a conhecesse a vida inteira. Vinícius ficou paralisado. Uma completa estranha havia arriscado a vida pelo seu filho. E agora Heitor a chamava de mamãe. "Desculpa, Ele não tem mãe há 2 anos, balbuciou Vinícius. Luana sorriu através da dor, ainda segurando o Heitor. "Não precisa se desculpar, eu tenho um jeito com crianças." "Como você se chama?" Luana Fernandes." "Eu sou Vinícius Drummond, e este é o Heitor." Uma multidão se formou ao redor. Alguém gritou que já tinha chamado a ambulância. O motorista da Porsche saiu, nervoso, perguntando se estavam todos bem. "Você precisa ir para o hospital. Tá sangrando", disse Vinícius. "Não precisa. São só arranhões." "Eu insisto. Foi por causa do meu filho." Heitor, no colo de Luana, brincava com uma mecha do cabelo dela. "Mamãe, você vai ficar comigo agora?" Luana olhou para Vinícius sem saber o que responder. A sirene da ambulância se aproximava. Por que uma criança chamaria uma completa estranha de mamãe logo após ser salva por ela? No hospital, Luana estava na maca da emergência enquanto a enfermeira limpava seus ferimentos. Heitor não saía do lado dela, segurando sua mão. "Não precisa de pontos, mas vai ficar dolorido por alguns dias", explicou a enfermeira. Vinícius se aproximou. "Quero pagar todos os custos do seu tratamento." "Não precisa, Sr. Drummond. Qualquer pessoa faria a mesma coisa." Uma médica chegou com uma prancheta. "Precisamos de alguns dados. A senhora trabalha onde?" "Sou faxineira no edifício empresarial central." Vinícius franziu a testa. "Edifício central? Minha empresa fica lá, no 20º andar." Luana ficou vermelha. "Eu trabalho lá há 2 anos, das 2 às 6 da tarde. Como nunca te vi. Eu limpo os andares de baixo para cima. Chego no 20º por último." Heitor puxou a blusa do pai. "Pai, eu conheço ela. É a tia do pano azul." "Tia do pano azul?" "Ela sempre limpando o chão com pano azul. Eu falava com ela quando a tia Regina dormia." Vinícius ficou boquiaberto. "Você conversava com o Heitor no escritório?" Luana baixou os olhos. "Às vezes ele aparecia pelos corredores. A babá cochila na recepção. Eu só conversava um pouquinho. Ele parecia tão sozinho." "O que vocês conversavam?" "Ele perguntava sobre a mamãe. Eu dizia que ela estava no céu cuidando dele." Heitor balançou a cabeça. "Tia Luana disse que mamãe virou estrela e manda anjos para cuidar de mim." Vinícius sentiu um aperto no peito. Como não havia percebido essas conversas? "Quantas vezes vocês se falaram?" "Umas 10 vezes nos últimos meses. Ele sempre perguntava se eu ia voltar." "E você voltava?" "Sempre." Não podia decepcionar ele. No carro, Vinícius observou Luana pelo retrovisor.
Havia algo nela, uma doçura genuína. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você tem filhos? O silêncio foi pesado. Luana olhou pela janela. Eu tive um bebê, mas ele nasceu anjo. Heitor não entendeu, mas Vinícius compreendeu. Ambos haviam perdido alguém amado. Como se o destino tivesse conspirado para uni-los através de uma criança que precisava de amor e uma mulher que tinha amor de sobra para dar. O telefone de Vinícius tocou às 7 da manhã. Era Yolanda Abreu, sua sogra. Vinícius, preciso falar com você, agora. Bom dia, Yolanda. Aconteceu alguma coisa? Soube que meu neto quase morreu ontem e você não me ligou? Vinícius suspirou. Deveria ter imaginado. O Heitor tá bem. Foi só um susto. Só um susto? Me contaram que uma mulher estranha salvou ele. Quem é essa pessoa? É uma funcionária da empresa, Luana Fernandes. Funcionária? Que tipo? Faxineira. O silêncio foi glacial. Uma faxineira, Vinícius. E o Heitor tá chamando ela de quê? Foi só no momento do susto. Não mude de assunto. Meu neto chamou uma faxineira de mamãe? Foi uma situação emocional. E onde você estava quando ele correu para a rua? A culpa atingiu Vinícius. Eu estava segurando a mão dele. Foi questão de segundos. Vou aí agora. 2 horas depois, Yolanda chegou como um furacão. Aos 62 anos, era uma mulher imponente, sempre com roupas caras e postura autoritária. Onde está meu neto? Foi para casa ontem. E essa tal de Luana? Também foi embora. Yolanda parou na frente de Vinícius. Você tem ideia do que está acontecendo? Uma faxineira salvou meu neto e agora ele pensa que ela é a mãe? Ela salvou a vida do Heitor. Devíamos agradecer. Agradecer? Você não vê que isso é perigoso? Uma estranha se aproximando da família? Ela não se aproximou. Foi coincidência. Coincidência nada. Essas mulheres são espertas, sabem se aproveitar. Que mulheres, Yolanda? Oportunistas. Nos últimos 2 anos apresentei 3 moças maravilhosas para você. Beatriz Saldanha, Patrícia Lacerda, Márcia Fontinelli, todas de boa família. E você rejeitou todas, porque não estava pronto. Não estava pronto para a mulher da sua classe, mas está para uma faxineira? Não é isso. É sim. Porque ela trabalha exatamente no seu prédio. Porque estava na rua na hora certa. Muita coincidência. Ela trabalha lá há 2 anos. E você nunca reparou nela, mas agora ela aparece como salvadora? Quando chegaram em casa, Heitor correu para o pai. Cadê a mamãe Luana? Yolanda se abaixou na altura do neto. Heitor, há quanto tempo você conversa com a tia Luana? Desde quando ela começou a limpar lá em cima. E o que vocês conversavam? Ela perguntava se eu estava triste. Eu dizia que sim. Aí ela falava que a mamãe mandava anjos para cuidar de mim. E você acreditava? Claro, ela disse que um dia ia aparecer um anjo especial só para mim. Yolanda olhou para Vinícius. Quando ela disse isso? Semana passada. Falou que logo ia ter uma mamãe nova e ia ficar muito feliz. Vinícius sentiu o sangue gelar. Como Luana poderia ter dito isso 1 semana antes do acidente? Yolanda encarou Vinícius. Ainda acha que é coincidência? Ela passou meses preparando meu neto para essa situação. E você não vê que está sendo manipulado? Na manhã seguinte, Vinícius não conseguia tirar as palavras de Heitor da cabeça. Como Luana poderia ter previsto que ele teria uma mamãe nova? Às 3 da tarde, desceu no 20º andar. Encontrou Luana limpando o corredor com o pano azul. Oi, disse ele. Ela se virou surpresa. Senhor Drummond, como está o Heitor? Bem, perguntando por você. Ela sorriu, mas havia tristeza nos olhos. Ele é um menino especial. É sim. Luana, posso falar com você? Claro. Eles se afastaram para o final do corredor. Queria te fazer uma proposta.
O Heitor está muito apegado a você. Que tal trabalhar meio período como assistente especial? Ficar com ele algumas horas quando vem comigo para o escritório. Senhor Drummond, isso não seria adequado. Por que não? Eu sou faxineira, não tenho qualificação para cuidar de criança rica. Você tem algo mais importante: carinho genuíno por ele. E quanto pagariam? O dobro do que ganha agora. 3 vezes por semana, 2 horas cada. Luana ficou pensando. Com esse dinheiro poderia sair do apartamento pequeno. Posso pensar? Claro, mas não demora. O Heitor pergunta por você todo dia. Naquela noite, Luana conversou com a amiga Thalita. Você tem noção do que está acontecendo? Um milionário quer te pagar uma fortuna só para brincar com o filho. Não é bem assim. É sim, ele está interessado em você. Para, Thalita. Somos de mundos diferentes. E daí, você salvou o filho dele. Não é tão simples. Por que não? Você gosta da criança? Adoro. O Heitor me lembra... Luana parou. Lembra seu bebê. Talvez seja a chance que Deus está dando. É perigoso pensar assim. Na manhã seguinte, Luana ligou para o escritório. Aceito a proposta. Ótimo. Pode começar hoje, às 3 horas. Quando Luana chegou, Heitor a viu e gritou. Mamãe Luana! Correu para ela, que o pegou no colo. Oi, meu pequeno. Como você tá? Agora tô feliz. Você vai ficar comigo? Vou sim. Seu papai me contratou para brincar com você. Durante 2 horas, Luana brincou com o Heitor. Desenhos, histórias, jogos simples. O menino estava radiante. Papai, a mamãe Luana vai morar com a gente? Vinícius ficou sem jeito. Não, filho, ela tem a casa dela. Mas eu queria que ela ficasse sempre. Luana interveio suavemente. Heitor, vou vir aqui 3 vezes por semana brincar com você. Tá bom assim? Tá, mas queria todo dia. Naquela noite, Heitor não parou de falar sobre Luana. Pai, ela sabe fazer aviãozinho de papel e cantou aquela música que você cantava quando eu era bebê. Vinícius ficou surpreso. Que música? Boi da Cara Preta. Como Luana conhecia essa música específica, será que havia pesquisado sobre a família? As dúvidas de Yolanda começaram a fazer sentido. No dia seguinte, Yolanda não conseguia aceitar que Vinícius havia contratado Luana. No carro, ligou para um detetive particular. Sérgio Mesquita? Preciso de um trabalho urgente. Claro, senhora Abreu. Do que precisa? Investigar uma pessoa. Luana Fernandes. Trabalha como faxineira no edifício central. Que tipo de investigação? Completa. Passado, família, relacionamentos, finanças, tudo. Vai demorar uns 3 dias. Pago o dobro se entregar em 2. Pode deixar. Enquanto isso, Vinícius estava no escritório pensando nas coincidências. Como Luana sabia a música que ele cantava para Heitor? Como previu que o menino teria uma mamãe nova? Decidiu testar Luana no próximo encontro. Luana, como você conhece aquela música que cantou para o Heitor? Ela parou de brincar. Que música? Boi da Cara Preta. Eu cantava para ele quando era bebê. Ah, é uma cantiga popular. Toda criança gosta. A explicação fazia sentido. Mas Vinícius continuou desconfiado. E sobre você ter dito que ele ia ter uma mamãe nova? Luana ficou confusa. Quando eu disse isso? Semana passada, Heitor contou para minha sogra. Senhor Drummond, eu nunca disse isso. Criança de 4 anos não inventa conversa tão específica. Talvez eu tenha falado que Deus manda anjos. Ele pode ter interpretado diferente. Anjos ou mamãe nova? Anjos, sempre falo de anjos. Vinícius não sabia mais o que pensar. Luana parecia sincera, mas havia muitas coincidências. 2 dias depois, Sérgio ligou para Yolanda. Senhora Abreu, terminei a investigação. O que descobriu? Nada suspeito. Ela é exatamente o que aparenta. Como assim, nada? Mulher simples, trabalha há 5 anos como faxineira. Perdeu um bebê há 3 anos. Mora sozinha.
Deve ter escondido alguma coisa. Procurei em todos os registros. Não tem passagem pela polícia, não tem dívidas, não tem vícios. Yolanda não aceitou. Então invente alguma coisa. Senhora? Você me ouviu. Preciso de algo para desmascarar essa mulher. Não posso inventar evidências. Posso pagar mais 15 mil. Sérgio hesitou. Era muito dinheiro. O que especificamente a senhora quer? Algum escândalo no passado. Ex-marido violento, filho abandonado, roubo, qualquer coisa. Isso é ilegal. É bem remunerado. Vou ver o que posso fazer. Ótimo. Mas preciso logo. Ela está se infiltrando na família. Enquanto isso, Luana brincava com Heitor, sem imaginar que sua vida estava sendo investigada. Mamãe Luana, você vai ser minha mamãe para sempre? Sempre vou gostar muito de você, Heitor. Mas vai morar com a gente? Luana olhou para Vinícius, que observava de longe. Isso quem decide é seu papai. Pai, deixa ela morar com a gente. Vinícius se aproximou. Filho, a Luana tem a vida dela, mas eu quero que ela fique. Luana percebeu a tensão no ar. Algo havia mudado no comportamento de Vinícius. Ele estava mais distante, mais observador. No final da semana, Sérgio ligou para Yolanda. Senhora Abreu tem o material. Que conseguiu? Documentos mostrando que Luana abandonou um filho de 2 anos em Minas Gerais. Perfeito. Que mais? Foto dela com um homem casado. Parece que teve um caso e destruiu um casamento. Excelente. Com isso posso acabar com ela. Quando quer que entregue? Hoje mesmo. Vou mostrar para o Vinícius quem ela realmente é. Yolanda desligou satisfeita. Finalmente tinha munição para destruir Luana. Uma semana depois, apesar das dúvidas, Vinícius tomou uma decisão. Heitor estava mais feliz do que nunca com Luana por perto. Luana, preciso falar com você. Claro, senhor Drummond. Que tal se mudar para o apartamento de empregados na cobertura? Luana ficou boquiaberta. Como? É mais prático. Heitor fica mais tranquilo sabendo que você está perto. Senhor Drummond, isso não seria apropriado? Por que não? É um apartamento separado. Mas o que as pessoas vão pensar? Que contratei uma cuidadora dedicada para o meu filho. Luana hesitou. Era uma oportunidade incrível, mas também perigosa. Posso pensar? Claro, mas seria bom para o Heitor. Na manhã seguinte, Luana aceitou a proposta. Ótimo, você pode se mudar no sábado. Heitor estava eufórico. Agora você vai morar pertinho. Vamos ser uma família. No sábado, Vinícius ajudou Luana a se mudar. Ela tinha poucas coisas. Roupas simples, alguns livros, uma foto do bebê que perdeu. Quem é? Perguntou Heitor, vendo a foto. É meu filhinho que virou anjo, respondeu Luana. Heitor abraçou ela. Agora eu sou seu filhinho da terra. Na primeira manhã, Luana preparou café para a família. Quando Heitor desceu, gritou: Mamãe Luana fez café. Agora somos família de verdade. Vinícius chegou na cozinha e encontrou a mesa posta com carinho. Durante o café, Heitor não parava de falar. Pai, agora a mamãe Luana mora com a gente. Posso chamar ela de mamãe para todo mundo? Antes que Vinícius pudesse responder, a campainha tocou. Era Yolanda. Bom dia, disse ela, entrando sem ser convidada. Parou ao ver Luana na mesa, em casa. E essa intimidade toda? Yolanda, a Luana agora mora no apartamento de empregados. Mora aqui? Na minha família? Vovó, ela é minha mamãe nova, disse Heitor. Que história é essa, menino? Vinícius interveio. Heitor vai escovar os dentes. Quando o menino saiu, Yolanda explodiu. Vinícius, você enlouqueceu. Ela está morando na casa, no apartamento de empregados. Que diferença faz? Ela está dentro da família. Luana se levantou constrangida. Com licença, vou arrumar as coisas do Heitor. Quando ela saiu, Yolanda continuou.
Você não vê o que ela está fazendo, se instalando, criando intimidade? Ela não está forçando nada. Claro que tá. Café em família, morando aqui, meu neto chamando ela de mãe. Yolanda, você está exagerando. Sua esposa mal morreu e você já tem outra morando aqui. Mariana morreu há 2 anos. A discussão foi interrompida por Heitor voltando. Vovó, por que você está gritando? Vovó não está gritando, meu amor. Tá sim. E por que ficar brava quando eu falo da mamãe Luana? Yolanda se ajoelhou na altura dele. Você já teve uma mamãe? A mamãe Mariana? Eu sei. Ela está no céu. Mas agora tem uma mãe aqui também. Não pode ter 2 mamães. Por que não? Deus mandou a mamãe Luana para cuidar de mim. O menino começou a chorar. Luana apareceu correndo. O que houve, meu amor? Vovó disse que você não é minha mamãe. Luana olhou para Yolanda, depois para Vinícius. Heitor, sou sua amiga especial. Isso não muda. Mas você é minha mamãe, sim. Sou a mamãe do seu coração. Yolanda não aguentou. Chega, não vou permitir essa farsa. Senhora Yolanda, tentou Luana, você não me engana. Sei exatamente o que está fazendo. Yolanda, chega, disse Vinícius. Não, essa mulher está manipulando meu neto. Vovó má, gritou Heitor, não gosta da minha mamãe. Heitor abraçou Luana chorando. Yolanda saiu furiosa. No carro, ligou para Sérgio. As evidências estão prontas? Sim, senhora, tenho tudo o que pediu. Perfeito. Amanhã de manhã vou mostrar para o Vinícius quem ela realmente é. Os documentos parecem bem convincentes. Ótimo! É hora de acabar com essa farsa. Yolanda desligou com um sorriso cruel. Finalmente tinha o que precisava para destruir Luana. Na manhã seguinte, ela bateria na porta com evidências que mudariam tudo para sempre. Na manhã seguinte, o telefone de Vinícius tocou antes das 7 horas. Era Yolanda, e sua voz soava diferente, mais calma, mais calculista. Vinícius, preciso conversar com você. É sobre a Luana. Yolanda, não vamos começar de novo. Não é briga, meu filho, é preocupação. Descobri algumas coisas que você precisa saber. Que tipo de coisas? Não posso falar por telefone. Vou aí em 1 hora. Quando Yolanda chegou, trazia uma pasta preta nas mãos. Seu comportamento estava controlado, quase gentil. Café? Obrigada. Cadê o Heitor? Brincando com a Luana no apartamento dela. Que bom. Assim podemos conversar em paz. Yolanda abriu a pasta e tirou alguns documentos. Vinícius, você conhece realmente essa mulher? Conheço o suficiente. Mas conhece o passado dela? Sei que perdeu um filho e trabalha como faxineira. É só isso? Ela colocou uma foto na mesa. Era Luana abraçada com um homem desconhecido. Quem é esse homem? Ricardo Almeida. Era casado quando teve caso com a Luana. Vinícius pegou a foto. Como você conseguiu isso? Contratei um investigador. Alguém tinha que se preocupar com a família. Ela colocou outro documento na mesa. Certidão de nascimento. A Luana tem um filho de 6 anos em Minas Gerais. Abandonou ele para vir para São Paulo. Vinícius sentiu o chão se abrir. Isso não pode ser verdade. É verdade, sim. Ela mentiu desde o primeiro dia. Mas ela disse que perdeu o bebê. Mentira! O bebê cresceu e ela abandonou. Por que ela faria isso? Porque é oportunista. Viu que você era viúvo rico com filho carente. Armou tudo. Ela não armou acidente nenhum. Foi bem calculado. Essas mulheres são espertas. Você está exagerando. Exagerando? Ela trabalha no seu prédio há 2 anos, conversa com o Heitor há meses, previu que ele ia ter mamãe nova, aparece no momento exato do acidente. Tudo planejado. Vinícius olhou os documentos confuso. O que você quer que eu faça? Confronta ela. Pergunta sobre o filho abandonado. Vê a reação. Nesse momento, o Heitor apareceu correndo. Pai,
A mamãe Luana ensinou jogo novo. Luana chegou logo atrás, sorrindo. Bom dia, Sr. Drummond, Dona Yolanda. Yolanda sorriu friamente. Bom dia, querida. Vinícius olhou para Luana com olhos diferentes. Será que tudo não passava de mentira? Depois que Yolanda saiu, Vinícius ficou inquieto o dia inteiro. Os documentos estavam guardados em sua gaveta, mas as dúvidas corroíam sua mente. À noite, decidiu conversar com Luana. Posso subir para conversar? Claro. Aconteceu alguma coisa? No apartamento dela, Vinícius se sentou no sofá. Luana, posso te fazer perguntas sobre seu passado? Ela ficou tensa. Que tipo de perguntas? Você me disse que teve um bebê que morreu. É verdade? Por que pergunta isso? Só quero te conhecer melhor. É verdade, sim. Perdi meu filho aos 6 meses de gestação. E nunca teve outros filhos? Não. Por que essas perguntas? E nunca foi casada? Fui noiva uma vez, mas não deu certo. Vinícius observou cada reação. Luana parecia sincera, mas as evidências de Yolanda eram convincentes. Por que o noivado acabou? Descobri que ele era casado. Vinícius sentiu um frio no estômago. Exatamente o que dizia a investigação. Casado? É. Ele mentiu durante 2 anos. Quando descobri, terminei na hora. Como descobriu? A esposa apareceu grávida na minha casa. Foi horrível. A versão de Luana era diferente da investigação. Segundo Yolanda, ela destruíra um casamento. Agora, dizia que foi enganada. Tem certeza que ele era casado quando se conheceram? Tenho. Por que você está perguntando isso? Só curiosidade. Mas Luana percebeu que algo estava diferente. Vinícius, alguém falou alguma coisa sobre mim? Por que pergunta? Porque você está me olhando diferente, como se desconfiasse. Não é desconfiança. É sim. Sua sogra disse alguma coisa, não foi? Ela só se preocupa com o Heitor. E você, também está preocupado comigo? Luana, eu preciso proteger meu filho. Entendo, mas não entendo porque de repente virei ameaça. Você não é ameaça. Então por que está me interrogando? Luana se levantou e foi até a janela. Sabe o que mais me dói? É que pensei que você confiava em mim. Eu confio, não confia não. Se confiasse, não estaria fazendo essas perguntas. Luana, se alguém trouxesse informações sobre seu passado, você entenderia minha preocupação? Ela se virou. Que informações? Hipotéticas. Não são hipotéticas. Sua sogra investigou minha vida, não foi? Vinícius não conseguiu negar. Investigou. E o que ela descobriu? Algumas inconsistências. O que inconsistências? Sobre você ter outros filhos, sobre relacionamentos. Luana ficou pálida. Ela inventou mentiras sobre mim. Como sabe que são mentiras? Porque sei da minha própria vida. Que mentiras ela contou? Melhor deixar para lá. Não, tenho o direito de saber que calúnias estão espalhando. Luana, fala logo. O que ela inventou? Que você tem um filho de 6 anos em Minas que abandonou para vir para São Paulo. Luana ficou boquiaberta. Isso é a maior mentira que já ouvi. E sobre ter tido caso com um homem casado. Eu já expliquei. Ele que mentiu para mim. Então as informações estão erradas? Completamente erradas. Como ela pode inventar isso? Vinícius observou a indignação de Luana. Parecia genuína. Mas quem estava mentindo? Sua sogra ou a mulher de quem estava gostando? Uma coisa era certa. Alguém não estava dizendo a verdade. Na manhã seguinte, Vinícius acordou decidido. Precisava descobrir a verdade sozinho. Ligou para o escritório e cancelou as reuniões. Luana, preciso resolver umas coisas. Pode ficar com o Heitor hoje? Claro. Vai viajar? Não. São coisas aqui mesmo. Primeiro, foi ao cartório central verificar os documentos. Bom dia. Preciso verificar a autenticidade de uma certidão. A funcionária pegou o documento. Deixa eu consultar o sistema. Depois de alguns minutos, voltou franzindo a testa.
Senhor, esse documento tem inconsistências. Que tipo? O número de registro não confere com nossa base, e o selo parece alterado. Vinícius sentiu alívio e raiva ao mesmo tempo. Yolanda havia forjado evidências. Pode me dar uma declaração por escrito? Posso sim. Em seguida, foi a um laboratório particular. Doutor, preciso saber se essas fotos foram alteradas. O técnico examinou as imagens. Vou levar 2 horas para a análise. Pode esperar? Posso. Enquanto esperava, ligou para um amigo jornalista. Carlos, você conhece investigadores particulares? Conheço vários. Por quê? Preciso verificar o trabalho do Sérgio Mesquita. Sérgio Mesquita? Cara, esse é conhecido por trabalho sujo. Já falsificou evidências várias vezes. Tem como provar? Tenho contatos na polícia. Deixa eu dar umas ligadas. 2 horas depois, Vinícius tinha as respostas. As fotos eram montagens digitais. Os documentos, falsificações, e o detetive Sérgio tinha histórico de fraude. Voltou para casa aliviado, mas também furioso. Luana era inocente. Yolanda havia mentido descaradamente. Encontrou Luana e Heitor brincando no jardim. Como foi seu dia? Perguntou ela, notando sua expressão. Esclarecedor. No bom sentido? No melhor sentido possível. Naquela noite, depois de colocar Heitor para dormir, Vinícius subiu para o apartamento de Luana. Preciso te pedir desculpas. Pelo quê? Por ter duvidado de você. Minha sogra forjou evidências para me enganar. Luana ficou chocada. Ela forjou evidências? Documentos falsos, fotos alteradas, tudo inventado. Mas por que faria isso? Porque não aceita que eu possa me interessar por você. Se interessar por mim, Vinícius percebeu que havia se revelado mais que pretendia. Eu me interesso por você, Luana. Muito. Ela ficou vermelha. Vinícius, sei que somos de mundos diferentes. Sei que você trabalha para mim, mas não consigo negar o que sinto. E o que você sente? Que você trouxe luz para nossa vida, minha e do Heitor. Eu também sinto alguma coisa. Sente? Sinto que vocês preencheram um vazio no meu coração. Eles ficaram se olhando, a tensão crescendo entre eles. E agora? Perguntou ela. Agora precisamos pensar no que queremos. Sua sogra não vai desistir. Deixa a Yolanda comigo, ela passou dos limites. E o Heitor? O Heitor já decidiu. Ele te ama como mãe. Eu também amo ele como filho. E eu? Como você me vê? Luana sorriu timidamente. Como o homem que me devolveu a esperança. Vinícius se aproximou dela, mas antes que pudessem se aproximar mais, o interfone tocou. Quem pode ser essa hora? Era o porteiro. Senhor Drummond, tem uma Yolanda aqui. Diz que é urgente. Vinícius e Luana se olharam preocupados. Pode mandar subir. Ela vem para causar problema, disse Luana. Dessa vez eu tenho as cartas na mão. Mas quando a campainha tocou e Vinícius abriu a porta, Yolanda não estava sozinha. Vinícius, preciso te apresentar pessoas muito importantes. Quem são essas pessoas, Yolanda? Perguntou Vinícius, bloqueando a entrada. Este é Dr. Fernando Ribeiro, advogado especialista em direito de família. E esta é doutora Patrícia Santos, psicóloga infantil. Luana desceu as escadas, preocupada com a movimentação. O que está acontecendo? Nada que você precise se preocupar, disse Yolanda com falsa gentileza. O advogado se adiantou. Senhor Drummond, fomos contratados para avaliar o ambiente familiar do menor. Avaliar o quê? Se a presença dessa pessoa é adequada para o desenvolvimento da criança, disse a psicóloga, apontando para Luana. Vinícius ficou furioso. Yolanda, você enlouqueceu? Me preocupo com meu neto. Se você não tem discernimento, eu tenho. E proteger de quê? A Luana salvou a vida dele. Salvou ou armou a situação? Olha aqui, Dr. Fernando. Deixa eu falar com eles, interrompeu Luana. Luana,
Você não precisa? Preciso sim. Quero esclarecer tudo. Ela encarou a psicóloga. Doutora, qual é sua preocupação? Uma criança órfã não pode se apegar a qualquer pessoa que apareça. Qualquer pessoa? Sim, sem conhecer antecedentes, traumas, intenções reais. Que intenções a senhora acha que eu tenho? Isso precisamos investigar. Luana olhou para Vinícius. Posso mostrar o que você descobriu hoje? Vinícius assentiu e foi buscar os documentos do cartório e laboratório. Doutores, antes de avaliarem qualquer coisa, precisam saber que quem os contratou forjou evidências contra a Luana. Ele mostrou a declaração do cartório. E aqui o laudo provando que as fotos foram alteradas digitalmente. O advogado examinou os papéis constrangido. Senhora Yolanda, a senhora sabia dessas irregularidades? São mentiras. Esses laudos podem ser falsos também. Doutora Patrícia, disse Luana, quer conhecer minha verdadeira história? A psicóloga assentiu. Perdi um bebê há 3 anos. Desde então, evitava me apegar a crianças porque doía. Quando conheci o Heitor, ele me lembrou do meu filho que não pude criar. Não me aproximei por interesse. Me aproximei porque ele precisava de carinho. E o Sr. Drummond? É um pai dedicado que me deu a chance de fazer parte da família. Não pedi nada além da oportunidade de cuidar do Heitor. Ela está mentindo, gritou Yolanda. Yolanda, disse Vinícius firmemente, você forjou documentos, contratou detetive desonesto e agora trouxe estranhos na minha casa sem autorização. Quem está prejudicando o Heitor? O advogado guardou os papéis. Senhor Drummond, baseado nessas informações, não podemos prosseguir. Doutora, disse Luana, quer conversar com o Heitor? Perguntar se ele se sente seguro comigo? Não, gritou Yolanda. Não vão manipular meu neto. Ninguém vai manipular, disse a psicóloga. Mas se a criança demonstrar apego saudável e se sentir protegida, não há razão para a intervenção. Nesse momento, o Heitor apareceu no topo da escada, esfregando os olhos. Pai, por que tem gente gritando? Luana subiu para consolá-lo. Foi só visita, meu amor. Volta para a cama. Mamãe Luana, você vai embora de novo? Não vou, pequeno. Prometo. Promete mesmo? Prometo. A psicóloga observou a interação e sussurrou para o advogado. Senhores, não vemos necessidade de prosseguir. A criança demonstra vínculo saudável e ambiente familiar estável. Yolanda ficou desesperada. Vocês não entendem. Ela é perigosa. Senhora, disse o advogado, sugerimos que busque ajuda psicológica. Forjar evidências é crime. Depois que os profissionais saíram, Vinícius encarou Yolanda. Agora você passou de todos os limites. Vinícius, não. Você tentou destruir uma pessoa inocente. Mentiu, forjou documentos, assustou meu filho. Acabou. Só queria proteger. Você queria controlar, mas não vai mais controlar nada na minha vida. E se eu nunca mais puder ver meu neto? Isso depende de você. Se aceitar a Luana, pode ver o Heitor. Se continuar assim, vai perdê-lo para sempre. Yolanda saiu chorando. Mas mulheres como ela não desistem fácil. 2 semanas se passaram em paz. Vinícius e Luana estavam mais próximos e Heitor florescia com a harmonia. Mas Yolanda planejava sua cartada final. Vinícius, preciso te pedir um favor, disse ela numa ligação. Que favor? Deixa eu dar festa de aniversário antecipado para o Heitor, para me desculpar por tudo. Vinícius ficou desconfiado. Por que quer dar festa? Porque sou a avó dele e porque quero mostrar que aceito a situação. Aceita mesmo? Tô tentando aceitar. A festa seria um gesto de paz. Vinícius conversou com Luana. Não sei se é boa ideia, disse ela. Por que não? Sua sogra não desiste fácil. Pode ser armadilha. Mas se é festa para o Heitor, ele vai ficar feliz. É verdade. Ele adora festa. Decidiram aceitar.
A festa seria no sábado, na casa de Yolanda. No dia da festa, havia cerca de 30 pessoas. Familiares, amigos, algumas crianças da escola. Uau, quantas pessoas, disse Heitor empolgado. Sua vovó caprichou, disse Luana, ajeitando a gravata dele. Mamãe Luana, você tá bonita. Obrigada, meu amor, você também tá lindo. A festa corria bem. Heitor brincava, Luana conversava educadamente e Vinícius se sentia orgulhoso. Durante o parabéns, Yolanda pediu atenção. Pessoal, antes de cantar, quero falar uma coisa. Vinícius ficou alerta. Quero apresentar oficialmente a Luana, que tem sido especial para o meu neto. Aplausos educados. Luana sorriu constrangida. E para mostrar como sou grata, quero dar um presente especial. Yolanda pegou uma caixa pequena. Este colar pertenceu à minha filha Mariana. Quero que a Luana tenha como símbolo da nossa união familiar. Todos ficaram emocionados. Luana se aproximou, tocada. Dona Yolanda não precisa... Preciso sim, querida, deixa eu colocar. Yolanda colocou o colar no pescoço de Luana. Era uma peça linda, com diamantes pequenos. Obrigada. É lindo demais. Agora podemos cantar parabéns. A festa continuou normal. Luana se sentiu aceita pela primeira vez. 2 horas depois, na hora do bolo, Yolanda fez novo anúncio. Pessoal, aconteceu uma coisa terrível. Meu colar de diamantes desapareceu do meu quarto. Murmúrios preocupados. Que colar, vovó? Perguntou Heitor. O colar da vovó Helena. Uma herança de família. Tem certeza que não guardou em outro lugar? Perguntou Vinícius. Tenho certeza. Tava na penteadeira. Agora sumiu. Vamos procurar, sugeriu um convidado. Já procurei toda a casa, alguém pegou. O clima ficou pesado. Todos se entreolhavam. Dona Yolanda, disse Luana, quer que eu ajude a procurar? Seria ótimo. Luana subiu para o quarto junto com outras pessoas. Procuraram em gavetas, armários, banheiro. Não achamos nada, disse ela descendo. Que estranho, murmurou Yolanda. De repente parou e olhou para Luana. Luana, você pode mostrar sua bolsa? Como? Sua bolsa. Só para descartar possibilidades. Luana ficou chocada. A senhora está me acusando? Não estou acusando, só pedindo. Todo mundo vai mostrar. Tudo bem, disse Luana pegando a bolsa. Ela abriu e tirou as coisas. Carteira, celular, batom, chaves, e então apareceu um colar de diamantes. Silêncio total. Não pode ser, murmurou Luana. Meu colar, gritou Yolanda. Ela roubou. Todos olharam para Luana, que estava pálida. Eu não peguei isso. Alguém colocou na minha bolsa. Claro que vai negar, disse uma prima. Mamãe Luana não pega nada, gritou Heitor chorando. Vinícius estava dividido entre proteger Luana e a evidência na frente de 30 pessoas. A armação de Yolanda havia sido perfeita. A humilhação foi devastadora. Em minutos, todos os convidados saíram, sussurrando. Luana estava sentada num canto, chorando, ainda segurando o colar plantado em sua bolsa. Luana, começou Vinícius. Você acredita que eu roubei? Eu não sei o que pensar. Olha nos meus olhos e me diz se acha que sou capaz disso. Vinícius olhou. Via apenas dor e inocência, mas a evidência estava ali. Alguém colocou isso na minha bolsa. Quem faria isso? Ambos olharam para Yolanda. Vocês pensam que eu armei? Que coloquei meu próprio colar na bolsa dela? Por que não? Disse Luana. A senhora já forjou documentos. Isso foi diferente. Nunca destruiria a relíquia de família. Pai, disse Heitor puxando a calça do pai, a mamãe Luana não pegou nada. Eu sei, filho, mas o que, Vinícius? Perguntou Luana. Ou você confia em mim ou não? Luana, eu quero confiar, mas 30 pessoas viram. Viram o quê? Me roubando? Ou só viram aparecer na bolsa? Viram aparecer. Então não me viram roubar. Luana, para de se fazer de vítima,
disse Yolanda. A evidência está aí. A evidência que a senhora plantou. Eu não plantei nada. Vinícius estava sendo dilacerado. De um lado, Yolanda, família há anos. Do outro, Luana, por quem se apaixonara. Preciso de tempo para pensar. Tempo para pensar o quê? Perguntou Luana. Em tudo isso. Vinícius, se você não me defende agora, nossa história acaba aqui. Não ameaça ele, disse Yolanda. Tá vendo como ela é? Não tô ameaçando, tô dizendo que não posso ficar com quem não confia em mim. Luana, eu preciso proteger meu filho. De mim? Precisa proteger dele de mim? Heitor chorou mais forte. Para de brigar, não quero que briguem. Luana se ajoelhou na frente dele. Não tamo brigando, meu amor, só tamo conversando. Mas você tá chorando. Tô triste, mas não é com você. Por que você tá triste? Porque as pessoas estão pensando que fiz coisa feia. Mas você não fez. Eu sei que não fiz. Você sabe que não fiz, mas nem todo mundo sabe. Heitor olhou para o pai. Pai, você sabe que a mamãe Luana não fez coisa feia, né? Vinícius ficou em silêncio, torturado. Pai, você sabe, né? Filho, é complicado. Não é complicado, gritou Heitor. Ela é boa, ela não pega nada dos outros. Heitor, para de gritar, disse Yolanda. Não, vocês estão sendo ruins com ela. O menino correu pro colo de Luana. Mamãe, não deixa eles serem ruins com você. Luana abraçou ele chorando. Fica tudo bem, meu amor. Não fica não, o papai tá acreditando na vovó má. Heitor, repreendeu Vinícius. É verdade, a vovó é má. Ela não gosta da mamãe Luana. Yolanda ficou indignada. Eu não sou má, só tô protegendo você. Não tá não, tá fazendo todo mundo ficar triste. Luana se levantou, ainda segurando o Heitor. Vinícius, vou facilitar sua decisão. Vou embora. Luana, não. Se você não tem certeza de quem eu sou depois de tudo que passamos, então nunca vai ter. Não vai embora, gritou Heitor. Tenho que ir, meu amor. Por quê? Por quê? Porque às vezes as pessoas não conseguem ficar juntas, mas eu quero que você fica. Eu também queria, mas não posso ficar onde não confiam em mim. Ela beijou a testa de Heitor. Nunca esquece que você é o menino mais especial do mundo. Mamãe. E nunca esquece que eu te amo muito, muito mesmo. Luana entregou Heitor para o pai e se dirigiu para a porta. Luana, espera, disse Vinícius. Para quê? Para você decidir se eu sou ladra ou não? Não é assim. É sim. E sabe o que mais dói? É que no fundo você sempre duvidou de mim, sempre achou que era bom demais para ser verdade. Isso não é verdade. É sim, senão você me defenderia sem hesitar. Ela abriu a porta. Cuida bem dele, ele não merece sofrer por causa das inseguranças dos adultos. E saiu, deixando Heitor aos prantos e Vinícius destruído. Yolanda sorriu satisfeita, achando que havia vencido, mas não sabia que acabara de assinar sua própria sentença. Heitor não parou de chorar a noite inteira. Estava inconsolável desde que Luana saiu da casa de Yolanda. Vinícius tentou de tudo, desenhos animados, sorvete, promessas de brinquedos novos, nada funcionava. Quero minha mamãe Luana, quero ela voltar, gritava o menino entre soluços. Filho, a mamãe Luana teve que ir embora. Por quê? Por que vocês mandaram ela embora? Não mandamos ela embora, ela que quis ir. Mentira. Vocês fizeram ela ficar triste. Vinícius se sentia o pior pai do mundo. Mas como explicar para uma criança de 4 anos que a pessoa que ela mais amava poderia ser uma ladra? Na manhã seguinte, Heitor acordou febril e recusou o café da manhã. Não quero comer, quero a mamãe Luana. Heitor, você precisa comer alguma coisa. Só vou comer se ela voltar. Durante toda a semana, a situação piorou. Heitor parou de brincar, não quis ir para a escola.
Chorava por qualquer motivo. Perdeu 2 quilos em 5 dias. Doutor, tô muito preocupado, disse Vinícius ao pediatra. Ele não come, não dorme direito, só chora. É uma reação emocional severa. A criança está passando por um luto. Luto? Sim, para ele é como se alguém muito importante tivesse morrido. Precisa de acompanhamento psicológico urgente. Vinícius saiu do consultório devastado. Sua decisão de não defender Luana estava destruindo seu filho. No 6º dia, Heitor desmaiou na escola. Foi levado direto para o hospital. Papai, sussurrou ele na maca, cadê a mamãe Luana? Ela não pode vir agora, filho. Por que não? Porque é complicado. Eu quero ela, tô com saudade. O médico chamou Vinícius no corredor. Senhor Drummond, seu filho está com desidratação e desnutrição emocional. Precisa ser internado. Internado? Sim, e precisa resolver urgentemente o que está causando esse trauma nele. Naquela noite, Vinícius ligou para Yolanda. Precisa vir ao hospital. O Heitor está internado. Internado? Por quê? Por causa de tudo que aconteceu. Ele não está comendo, não está dormindo, está definhando. Quando Yolanda chegou ao hospital e viu o neto ligado aos aparelhos, pálido e magro, sentiu um choque. Meu Deus, o que aconteceu com ele? Ele está morrendo de saudade da Luana. Mas logo ele esquece. Não vai esquecer, Yolanda. E se continuar assim, pode acontecer coisa pior. O médico se aproximou deles. Vocês são os responsáveis pela criança? Somos, disse Vinícius. Preciso ser direto. Essa criança está com depressão infantil severa. Se não resolverem logo a causa do trauma, as consequências podem ser irreversíveis. Que tipo de consequências? Perguntou Yolanda, alarmada. Distúrbios alimentares permanentes, problemas de desenvolvimento, transtornos de ansiedade. Uma criança não aguenta esse nível de estresse emocional. Yolanda olhou para o neto dormindo e pela primeira vez se deu conta do tamanho do estrago que havia causado. Doutor, disse ela com voz trêmula, se a pessoa que ele quer ver voltar, ele melhora? Provavelmente sim. Crianças são resilientes, mas precisam de estabilidade emocional. E se essa pessoa, se ela for perigosa para ele? Senhora, a única coisa perigosa para essa criança agora é continuar sem a pessoa que ele considera mãe. Yolanda saiu do quarto e foi ao banheiro. Olhou no espelho e não gostou do que viu. Uma mulher egoísta que havia colocado o próprio orgulho acima do bem-estar do neto. Voltou para o quarto onde Vinícius velava Heitor. Vinícius, preciso te contar uma coisa. O que foi? Sobre o colar. Eu que coloquei na bolsa da Luana. Vinícius ficou sem reação. Você fez o quê? Coloquei o colar na bolsa dela durante a festa. Yolanda, como você pôde? Eu estava desesperada. Não queria perder meu neto para uma estranha. Estranha? Ela salvou a vida dele. Eu sei. Mas eu tinha tanto medo. Medo de quê? De ser substituída. De não ser mais importante na vida dele. Vinícius ficou furioso, mas controlou a voz para não acordar Heitor. Você destruiu uma pessoa inocente. Eu sei, e agora estou vendo o resultado. O resultado é que meu filho está morrendo de tristeza. Como eu posso consertar isso? Não sei se dá para consertar, Yolanda. Você mentiu, forjou documentos, plantou evidências. Como eu vou explicar isso para Luana? Você precisa tentar, pelo bem do Heitor. Vinícius olhou para o filho internado e tomou uma decisão. Vou procurar a Luana, mas você vai comigo. Vai contar tudo para ela pessoalmente. Eu vou. Faço qualquer coisa para salvar meu neto. Agora era tarde demais para orgulho. O que importava era salvar Heitor. Na manhã seguinte, Vinícius e Yolanda saíram em busca de Luana. Primeiro, foram ao antigo endereço dela, mas a vizinha disse que ela havia se mudado sem deixar novo endereço. Ela saiu bem triste, coitada. Levou só 2 malas.
Não disse para onde ia. Não, mas vi ela subindo num ônibus com destino à rodoviária. Vinícius sentiu o desespero crescer. E se Luana tivesse deixado a cidade? Vamos procurar a amiga dela, sugeriu Yolanda. Que amiga? A Thalita. Lembra que ela mencionou? Foram ao cartório onde Thalita trabalhava. Quando ela os viu, ficou visivelmente irritada. O que vocês querem? Thalita, precisamos encontrar a Luana, disse Vinícius. Ah, agora querem encontrar? Depois de humilharem ela na frente de todo mundo? Foi um engano. Engano? Vocês acusaram ela de roubo? Por favor, interrompeu Yolanda. Meu neto está no hospital por causa disso. Preciso pedir perdão para ela. Thalita olhou desconfiada. Hospital? O Heitor parou de comer depois que a Luana foi embora. Está internado com desnutrição emocional. Nossa Senhora, Thalita, insistiu Vinícius. Você sabe onde ela está? Sei. Mas por que eu ia contar para vocês? Para machucarem ela de novo? Não, para consertar o estrago que fizemos. Yolanda se aproximou. Moça, eu fui muito errada com a Luana. Inventei mentiras, armei situações. Agora meu neto está pagando o preço da minha maldade. Thalita ficou surpresa com a confissão. A senhora está admitindo que mentiu? Tô, e quero pedir perdão. Mas para isso preciso encontrar ela. Ela não vai querer ver vocês. Talvez não, disse Vinícius, mas tenho que tentar. Meu filho está morrendo de saudade dela. Thalita hesitou. Ela está trabalhando no Hospital Municipal da Zona Sul, turno da noite. Obrigado, disse Vinícius aliviado. Mas se vocês fizerem ela sofrer de novo, vão ter que se ver comigo. Naquela noite, Vinícius e Yolanda foram ao hospital. Encontraram Luana limpando os corredores da pediatria. Ela estava mais magra, com olheiras profundas. Quando os viu, parou o trabalho. O que vocês querem aqui? Luana, começou Vinícius, precisamos conversar. Não tenho nada para conversar com vocês. É sobre o Heitor, ela ficou alerta. Aconteceu alguma coisa com ele? Está internado no Hospital Santa Clara. Luana ficou pálida. Internado? Por quê? Porque está morrendo de saudade de você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Como assim? Ele parou de comer, de dormir, de brincar. Só chora e pede por você. Não pode ser. Pode sim, disse Yolanda se aproximando. E a culpa minha? Luana olhou para a sogra de Vinícius com raiva. Sua culpa como? Eu coloquei o colar na sua bolsa. O silêncio foi total. Você fez o quê? Coloquei o colar na sua bolsa durante a festa, para incriminar você. Luana sentiu as pernas bambas. Por quê? Por que fez isso comigo? Porque sou uma velha egoísta que não queria dividir o neto com ninguém. Você destruiu minha vida. Eu sei, e me arrependo mais do que você pode imaginar. Luana, disse Vinícius, eu devia ter te defendido. Devia ter confiado em você. Desculpa. Desculpa? Você acha que desculpa resolve? Não resolve, mas o Heitor precisa de você. O Heitor precisa de mim, e quando eu precisei de vocês, onde estavam? Erramos feio, mas agora querem que eu volte como se nada tivesse acontecido? Não. Queremos que você nos dê uma chance de consertar isso. Luana olhou para eles, dividida entre a mágoa e o amor por Heitor. Como está ele? Mal. Muito mal. Posso ver ele? Claro. Mas não prometo nada além disso. Era um começo, um fio de esperança no meio da tempestade que eles mesmos haviam criado. No hospital, Luana ficou chocada ao ver Heitor. O menino estava pálido, magro, com olheiras profundas. Parecia ter envelhecido anos em uma semana. Meu Deus, Heitor! Ela se aproximou da cama. O menino estava dormindo, mas mesmo assim parecia inquieto. Mamãe? Murmurou ele, ainda de olhos fechados. Tô aqui, meu amor.
Os olhos de Heitor se abriram devagar. Quando viu Luana, um sorriso fraco apareceu em seu rosto. Mamãe Luana, você voltou! Oi, pequeno, como você tá? Agora tô melhor. Você sumiu. Desculpa, meu amor. Tive que resolver umas coisas. Você não vai sumir de novo, né? Luana olhou para Vinícius, que estava no canto do quarto. A gente vai ver, tá? Eu senti muita saudade, muito mesmo. Eu também senti saudade de você. Papai disse que você teve que ir embora. Mas eu sabia que você ia voltar. Sabia? Sabia, porque você prometeu que nunca ia me deixar sozinho. Luana se emocionou. Mesmo sendo uma criança, Heitor havia confiado nela incondicionalmente. E eu não vou deixar você sozinho nunca mais. Promete? Prometo. Heitor sorriu e, pela primeira vez em uma semana, pediu comida. Tô com fome. Pode trazer lanche? A enfermeira que acompanhava a cena ficou impressionada. Nossa, que mudança! Faz dias que ele não pede comida. É que agora minha mamãe voltou, disse Heitor orgulhoso. Luana ficou como acompanhante de Heitor no hospital. Em 2 dias, o menino já estava brincando, comendo direito e sorrindo. Doutora, é impressionante, disse o médico para Luana. Nunca vi recuperação tão rápida. Crianças são assim mesmo. Quando se sentem seguras, se recuperam rápido. E você? Vai continuar cuidando dele? Luana olhou pela janela do quarto. Não sei ainda. Posso dar uma opinião médica? Pode. Essa criança precisa de você e você parece precisar dele também. É complicado. O que pode ser mais complicado que ver uma criança definhar de tristeza? Luana sabia que o médico estava certo, mas a mágoa ainda doía. Vinícius apareceu na porta do quarto. Posso falar com você 1 minuto? Eles saíram para o corredor. Luana, obrigado por ter vindo. Vim pelo Heitor, não por vocês. Eu sei, mas mesmo assim, obrigado. Vinícius, eu não sei se consigo perdoar vocês. Eu entendo. Não, você não entende. Você não foi humilhado na frente de 30 pessoas. Você não teve sua honestidade questionada por quem deveria te proteger. Você tem razão. Eu falhei com você. Falhou muito. Posso tentar consertar? Como? Do jeito que você quiser, fazendo o que for preciso. O que eu quero é que isso nunca tivesse acontecido. Isso eu não posso mudar, mas posso tentar reconquistar sua confiança. Vinícius, confiança quando quebra, não volta igual. Eu sei. Mas posso tentar colar os pedaços. Luana suspirou. Por enquanto, vou focar só no Heitor. Sobre nós dois, a gente vai vendo. Tá bom pra mim? E sua sogra? Vai ficar de boa com isso? A Yolanda tá arrependida de verdade. Quer conversar com você. Não tenho nada para falar com ela. Tudo bem, mas uma hora vocês vão ter que se resolver, né? Por causa do Heitor. Uma hora a gente vê. Agora não. Luana voltou para o quarto onde Heitor a esperava ansioso. Mamãe, você estava conversando com o papai? Tava. Vocês fizeram as pazes? Tamo tentando, meu amor. Que bom, agora podemos ser família de novo. Luana sorriu tristemente. Se fosse tão simples assim. Mas pelo menos Heitor estava bem. E isso já era um começo. 3 dias depois, Heitor recebeu alta do hospital. Luana decidiu voltar para o apartamento da cobertura, mas deixou claro que era apenas para cuidar do menino. Vou ficar no apartamento de empregados. Mas nossa relação é estritamente profissional. Entendi, disse Vinícius, e não quero encontrar sua sogra por aqui. Ela não vai incomodar você. Mas no segundo dia, Yolanda apareceu. Luana estava no jardim brincando com Heitor quando ela chegou. Vovó! Gritou Heitor correndo para abraçá-la. Oi, meu netinho lindo, como você tá? Tô bem, a mamãe Luana voltou. Yolanda olhou para Luana, que tinha se levantado e cruzado os braços. Oi, Luana, dona Yolanda. Posso falar com você? Não temos nada para conversar. Heitor, disse Yolanda, vai lá dentro pegar um suco para vovó?
Vou. Quando ficaram sozinhas, Yolanda se aproximou. Luana, sei que me odeia. Odiar é uma palavra forte. Eu só não confio mais em você. E tem razão. Fiz coisas terríveis. Fez mesmo. Posso explicar por quê? Pode falar. Não quer dizer que vou aceitar. Yolanda suspirou. Quando minha filha morreu, prometi que ia proteger o Heitor de tudo e de todos. E eu era uma ameaça? Na minha cabeça era. Você apareceu do nada e conquistou o coração dele de um jeito que eu nunca consegui. Isso te incomodava? Muito. Eu tinha ciúmes. Ciúmes de quê? Do carinho que ele sentia por mim? É. E também medo. Medo de quê? De que você fosse embora e ele sofresse de novo. Ou de que você ficasse e eu perdesse minha importância na vida dele. Luana balançou a cabeça. Então preferiu me destruir. Preferi sim. E foi a decisão mais egoísta e covarde da minha vida. Foi mesmo. Luana, posso te pedir perdão? Pode pedir, mas não garanto que vou perdoar. Tô pedindo, de coração, perdão por tudo que fiz contra você. Luana ficou em silêncio pensando. Dona Yolanda, seu pedido de perdão não apaga o que passei. Eu sei. Não apaga a humilhação, a tristeza, a decepção. Eu sei disso também. Então por que acha que eu deveria perdoar? Não acho que deveria. Acho que seria um presente que eu não mereço. Pelo menos você reconhece. Reconheço, mas tem uma coisa que quero que você saiba. O quê? Vendo o Heitor no hospital, doente por sua causa, aprendi uma coisa importante. Que foi? Que o amor não é posse. Amor é querer o bem da pessoa, mesmo que isso signifique dividir ela com outros. Demorou para aprender isso. Demorou e quase custou a vida do meu neto. Heitor voltou correndo com o suco. Mamãe Luana, você e a vovó estão brigando? Não, meu amor, estamos conversando. Que bom, não gosto quando vocês brigam. Yolanda olhou para o neto, depois para Luana. Luana, posso te fazer um pedido? Que pedido? Me deixa fazer parte da vida do Heitor. Não como rival sua, mas como avó mesmo. Dona Yolanda, prometo que nunca mais vou tentar separar vocês. Prometo que vou respeitar o lugar que você tem no coração dele. Luana olhou para Heitor, que as observava esperançoso. Vovó, você não vai mais ser má com a mamãe Luana? Nunca mais, meu netinho. Prometo. E vocês vão ser amigas? Luana suspirou. Heitor, a vovó e eu vamos tentar nos dar bem. Por você, tá? Tá. Agora somos uma família grande. Yolanda sorriu com lágrimas nos olhos. Obrigada, Luana. Não me agradeça ainda. Vou te dar uma chance. Mas qualquer deslize, não vai ter deslize. Aprendi minha lição. Espero que tenha aprendido mesmo. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, todos jantaram juntos em paz. Era um começo frágil, mas era um começo. Nas semanas seguintes, a vida na cobertura foi voltando ao normal. Heitor estava radiante por ter sua família reunida de novo. Yolanda cumpria sua promessa de respeitar o espaço de Luana e Vinícius se esforçava diariamente para reconquistar a confiança dela. Mamãe Luana, hoje posso dormir na sua cama? Perguntou Heitor uma noite. Por quê, meu amor? Porque tô com medo de você sumir de novo. Luana sentiu o coração apertar. A insegurança do menino era reflexo de tudo que havia acontecido. Eu não vou sumir nunca mais. Promete? Prometo. Mas se você quiser dormir comigo, hoje pode. Naquela noite, Heitor dormiu agarrado com Luana, como se quisesse ter certeza de que ela não ia desaparecer. Mamãe, sussurrou ele no escuro. Que foi, pequeno? Você gosta do papai? A pergunta pegou Luana desprevenida. Por que pergunta isso? Porque eu queria que vocês ficassem juntos para sempre. Heitor, é complicado. Por que é complicado? Vocês se gostam, eu gosto de vocês dois.
Porque os adultos às vezes fazem coisas que machucam uns aos outros. Mas vocês podem se desculpar, né? Podem. Então pronto, vocês se desculpam e ficam juntos. Luana sorriu da simplicidade da lógica infantil. Não é tão fácil assim, meu amor. Por que não? Porque quando alguém magoa a gente, demora um tempo para a gente confiar de novo. Mas o papai já pediu desculpas? Já. E a vovó também? Também. Então vocês podem confiar de novo. Talvez, com o tempo. Quanto tempo? Não sei. Cada pessoa tem seu tempo. Tá, mas eu vou torcer para ser logo. No dia seguinte, Vinícius chamou Luana para conversar. Posso te levar para jantar fora? Como um encontro. Como uma conversa. Só nós dois. Luana hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Por favor. Tem coisas que preciso te falar. Que coisas? Sobre nós. Sobre o futuro. Tá bom, mas só jantar e conversa. Foram a um restaurante simples, longe dos lugares sofisticados que Vinícius costumava frequentar. Por que escolheu esse lugar? Perguntou Luana. Porque quero que você se sinta confortável e porque cansei dos lugares cheios de frescura. Durante o jantar, Vinícius foi direto ao ponto. Luana, eu te amo. Ela quase engasgou com a água. Vinícius, deixa eu terminar. Eu te amo, mas sei que estraguei tudo. Sei que não confiei em você quando devia ter confiado. É verdade. E sei que talvez você nunca mais consiga me amar do mesmo jeito. Talvez não. Mas quero tentar. Quero provar para você que mereço uma segunda chance. Como? Do jeito que você quiser, com o tempo que você precisar. Luana mexeu na comida, pensativa. Vinícius, o que você sente por mim começou de que jeito? Como assim? Você se apaixonou pela faxineira que salvou seu filho ou pela mulher que morava na sua casa? Pela mulher corajosa que arriscou a vida pelo meu filho sem querer nada em troca. E agora? Continua sentindo a mesma coisa? Sinto mais ainda, porque agora sei como é a vida sem você. E como é? Vazia, sem cor, sem graça. Luana sorriu pela primeira vez desde que voltara. Sabe o que mais me machucou? O quê? Não foi você ter duvidado de mim, foi você não ter me defendido. Eu sei, e me arrependo todos os dias. Se acontecesse de novo, você me defenderia? Sem hesitar um segundo. Mesmo se as evidências estivessem contra mim, principalmente se estivessem contra você. Luana ficou em silêncio, avaliando a sinceridade dele. Vinícius, vou ser honesta com você. Pode ser. Eu ainda gosto de você, mas a confiança vai demorar para voltar. O quanto tempo você precisa? Não sei, mas se você tiver paciência, tenho toda a paciência do mundo. Então vamos devagar, bem devagar, do jeito que você quiser. Era um novo começo, frágil, mas cheio de possibilidades. 2 meses se passaram em relativa harmonia. Luana e Vinícius estavam reconstruindo sua relação aos poucos. Heitor estava feliz e saudável. Yolanda cumpria suas promessas e parecia ter se adaptado à nova dinâmica familiar. Mas o medo da perda definitiva ainda rondava seu coração. Uma tarde, enquanto Luana estava no mercado, Yolanda encontrou Heitor sozinho no jardim. Oi, meu netinho, que cara triste é essa? Não tô triste, vovó. Tá não? Então por que não tá brincando? Tô só pensando. Pensando no quê? Se a mamãe Luana vai ficar para sempre. Yolanda sentiu uma pontada no peito. Era sua chance de plantar uma última semente de dúvida. Por que você pensa isso? Porque o papai falou que ela quase foi embora uma vez. E você tem medo que ela vá de novo? Tenho. E se ela encontrar outra família para cuidar? Yolanda respirou fundo. Podia usar esse medo inocente a seu favor. Sabe, meu amor, a vovó já viu isso acontecer outras vezes. Como assim?
mulheres que cuidam de crianças por um tempo, depois encontram família própria e vão embora. A mamãe Luana não ia fazer isso. Claro que não por maldade. Mas e se ela conhecer um homem que queira casar com ela? E se esse homem não gostar de criança? Heitor ficou preocupado. Isso pode acontecer? Pode. Por isso a vovó sempre disse que família de verdade é só quem nasceu junto. Mas eu nasci junto com ela no coração. Eu sei, meu netinho, mas nem todo mundo pensa assim. Quando Luana voltou, encontrou Heitor quieto e pensativo. O que houve, meu amor? Tá tudo bem? Mamãe, você vai embora se conhecer um namorado? Luana ficou surpresa. Por que você está perguntando isso? A vovó disse que pode acontecer. Luana sentiu a raiva crescer. Yolanda havia quebrado a promessa. Heitor, olha nos meus olhos. Eu nunca vou te abandonar. Nunca. Promete? Prometo. Não importa o que aconteça na minha vida, você sempre vai ser meu filho do coração. E se você casar? Se eu casar um dia, vai ser com alguém que te ame também. Senão nem penso no assunto. Quando Heitor foi brincar, Luana procurou Yolanda. Precisamos conversar. Mas sobre o quê? Sobre o que você disse pro Heitor. Yolanda suspirou. Eu só quis prepará-lo para a possibilidade. Que possibilidade? De eu abandonar ele? De você seguir sua vida? Minha vida é aqui, com ele. Agora é. Mas daqui uns anos... Dona Yolanda, a senhora prometeu que ia parar. Prometi que não ia mais inventar mentiras. Não falei mentira nenhuma. Falou sim. Falou que eu posso abandonar ele. Pode. Qualquer um pode. Heitor apareceu na porta, ouvindo a discussão. Vovó, você prometeu que não ia mais falar mal da mamãe Luana. Yolanda se virou constrangida. Eu não falei mal. Falou sim. Disse que ela pode me deixar. Meu netinho, você mentiu para mim. Disse que tinha mudado. Heitor começou a chorar. Não quero mais conversar com você. Ele correu para o colo de Luana. Yolanda olhou para o neto se afastando dela e percebeu que havia perdido para sempre a confiança dele. Sua tentativa desesperada de recuperar terreno havia custado o que restava do seu relacionamento com Heitor. 6 meses se passaram desde o último episódio com Yolanda. A vida na cobertura estava finalmente em paz. Heitor havia crescido, estava mais forte e confiante. Luana e Vinícius reconstruíram sua relação com paciência e carinho. E Yolanda... Bem, Yolanda havia aprendido a respeitar os limites. Pai, posso te ajudar com uma coisa especial? Perguntou Heitor numa manhã de sábado. Claro, filho. O que você quer fazer? Quero ajudar você a pedir a mamãe Luana em casamento. Vinícius quase derrubou o café. Como assim, Heitor? Ué, vocês se gostam. Eu gosto dos dois, então tem que casar. Não é tão simples assim. Por que não? Já perguntou se ela quer casar? Ainda não. Então vamos perguntar. A simplicidade do menino fez Vinícius sorrir. Talvez fosse hora mesmo. Tá bem, vamos planejar juntos. Sério? Vamos? Vamos sim. Heitor bateu palmas empolgado. Eu já sei onde, no parque onde vocês se encontraram no primeiro dia. No parque? É, onde você me levou para conversar com ela depois do hospital. Lembra? Vinícius lembrou. Foi lá que conversaram pela primeira vez depois do acidente. É uma boa ideia, filho. E eu posso dar o anel para ela? Pode sim. E posso falar que agora vamos ser família oficialmente? Pode. Nos dias seguintes, pai e filho prepararam tudo em segredo. Vinícius comprou um anel simples, mas bonito. Heitor ensaiou o que ia falar. No sábado de manhã, Vinícius sugeriu um piquenique. Que tal irmos ao parque hoje? Que ideia boa, disse Luana. Faz tempo que não vamos. Posso levar meus brinquedos? Perguntou Heitor. Pode.
No parque, estenderam a toalha embaixo da mesma árvore, onde haviam conversado meses antes. Luana preparou sanduíches, Vinícius trouxe sucos e Heitor levou brinquedos. Que lugar gostoso, disse Luana se acomodando na grama. Aqui a gente se sente em família mesmo. Vinícius e Heitor se entreolharam. Era a deixa perfeita. Mamãe Luana, disse Heitor se aproximando com as mãos nas costas. Que foi, meu amor? Você gosta de ser nossa família? Adoro. Vocês são tudo para mim. E você quer ser nossa família para sempre? Claro que quero. Heitor sorriu e tirou uma pequena caixa de veludo de trás das costas. Então, quer casar com a gente? Luana ficou sem reação. Olhou para a caixa, depois para Heitor, depois para Vinícius. Vinícius! Eu sei que ainda estamos reconstruindo nossa confiança, disse ele, se ajoelhando ao lado do filho. Sei que errei feio com você, mas também sei que te amo mais que tudo nessa vida. Os olhos de Luana se encheram de lágrimas. E eu quero passar o resto dos meus dias provando que você pode confiar em mim. Mamãe, abre a caixinha, disse Heitor ansioso. Luana abriu com as mãos trêmulas. Era um anel lindo, com um diamante solitário pequeno, mas perfeito. Não é muito chamativo, disse Vinícius. Pensei em você, no seu jeito simples e verdadeiro. Tá lindo demais. Então você aceita? Perguntou Heitor. Luana olhou para os dois homens da sua vida. Um pedindo uma segunda chance, o outro pedindo para ela ficar para sempre. Eu aceito, disse ela, chorando de emoção. Heitor pulou de alegria. Agora somos família de verdade. Vinícius colocou o anel no dedo de Luana e a beijou suavemente. Obrigado por me dar essa chance. Obrigado a você por não desistir de nós. Não, pai, agora posso chamar ela de mamãe oficialmente? Pode, filho. Ela já era sua mãe no coração mesmo. Heitor abraçou os dois. Melhor família do mundo. Ali, debaixo daquela árvore, 3 corações se uniram definitivamente. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades felizes. 2 meses depois, chegou o grande dia. Luana havia sonhado com um casamento simples, e foi exatamente isso que tiveram. A cerimônia foi no Jardim da Cobertura, decorado com flores brancas e amarelas. Apenas pessoas queridas estavam presentes. Alguns amigos de Luana, colegas de trabalho de Vinícius e parte da família dele que havia aprendido a aceitar e amar a nova integrante. Mamãe, você tá linda demais, disse Heitor quando viu Luana no vestido. Era um vestido simples, de cetim branco, sem muitos enfeites. Ela estava usando o colar que Yolanda havia dado na festa, o mesmo que causou tanta confusão, mas que agora simbolizava um novo começo. Obrigada, meu amor, você também tá lindo. Heitor estava de terno azul marinho com uma gravata borboleta. Ele seria o padrinho oficial. Tô nervoso, confessou ele. Por quê? E se eu esquecer de entregar as alianças? Não vai esquecer, você é o menino mais responsável que conheço. E se tropeçar? Se tropeçar, levanta e continua andando. O importante é estarmos juntos. A música começou a tocar. Era uma versão instrumental de Canta, Canta, Minha Gente, uma música simples e brasileira que Luana adorava. Heitor saiu primeiro, carregando as alianças numa almofadinha pequena. Caminhava devagar, concentrado, com a língua de fora de tanto esforço para não tropeçar. Os convidados sorriram ao ver o menino tão sério na sua missão. Depois foi a vez de Luana. Ela havia escolhido entrar sozinha, não tinha pai presente e queria mostrar que chegava ao casamento por vontade própria, como mulher independente. Quando Vinícius a viu caminhando em sua direção, sentiu os olhos marejarem. Ela estava radiante, sorrindo com uma alegria genuína que iluminava todo o jardim. Tá linda,
sussurrou ele quando ela chegou ao altar improvisado. Você também tá lindo, respondeu ela. O juiz de paz começou a cerimônia. Estamos aqui hoje para unir em matrimônio Vinícius Drummond e Luana Fernandes. Antes de prosseguirmos, o casal gostaria de fazer votos pessoais. Vinícius começou. Luana, quando você salvou meu filho naquela tarde, salvou nossa família inteira. Você trouxe luz, amor e esperança para nossa casa. Prometo te amar, te respeitar e te defender sempre. Prometo ser o homem que você merece. E prometo que nossa família sempre vai ter você como base. Os convidados se emocionaram. Luana limpou as lágrimas antes de falar. Vinícius, você e o Heitor me deram uma família quando eu pensava que nunca mais ia ter uma. Vocês me fizeram acreditar no amor de novo. Prometo cuidar de vocês dois com todo o meu coração. Prometo ser companheira, mãe e amiga. E prometo que nossa casa sempre vai ser cheia de amor e risadas. Heitor, você quer falar alguma coisa? Perguntou o juiz, improvisando. O menino se adiantou. Eu quero falar que agora tenho a melhor família do mundo e que a mamãe Luana não vai mais sumir nunca, porque agora ela é oficial. Todos riram e bateram palma. Muito bem, disse o juiz. Vinícius, aceita Luana como sua esposa? Aceito. Luana, aceita Vinícius como seu marido? Aceito. Então, pelo poder que me confere a lei, declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave e cheio de promessas. Heitor bateu palmas freneticamente. Agora somos família oficial. A festa foi simples, mas alegre. Música brasileira, comida caseira, muito papo e risada. No fim da noite, quando os convidados foram embora, os três ficaram sentados no jardim ainda decorado. Foi perfeito, disse Luana. Foi mesmo, concordou Vinícius. Pai, agora vocês vão ter mais filhos? Por que, filho? Quer irmãos? Quero. Assim posso ensinar tudo que a mamãe Luana me ensinou. Luana e Vinícius se olharam e sorriram. Quem sabe, né? Disse ela. A família estava completa e feliz. Yolanda não foi convidada para o casamento. A decisão foi difícil, mas necessária. Depois do último episódio com Heitor, ela havia perdido completamente a confiança da família. Ela soube do casamento através de uma vizinha que viu a movimentação na cobertura. Olha, Yolanda, não é da minha conta, mas vi seu genro casando hoje. Casando? É, com aquela moça, a Luana. Teve festa e tudo. Yolanda sentiu como se levasse um soco no estômago. Não só não havia sido convidada, como nem ficou sabendo pelos próprios familiares. Nos dias seguintes, tentou ligar para Vinícius algumas vezes. Ele não atendia. Tentou mandar mensagens. Não teve resposta. Foi até o prédio onde ele trabalhava, mas a recepcionista disse que ele não queria receber visitas. Pela primeira vez na vida, Yolanda se viu completamente isolada da família. No aniversário de Heitor, que completou 5 anos, ela esperou do lado de fora do prédio para ver se conseguia pelo menos cumprimentar o neto. Mas eles saíram pela garagem e ela nem conseguiu vê-lo. Foi quando percebeu que havia perdido tudo. As outras noras da família, que antes eram cordiais por obrigação, agora a evitavam abertamente. Nas reuniões familiares, ela se sentia como uma estranha. Yolanda, você tem que entender que seu comportamento com a Luana foi inadmissível, disse a cunhada Teresa num almoço. Eu já pedi desculpas. Pedir desculpas não apaga o que você fez. Você forjou documentos, plantou evidências, mentiu para todo mundo. Mas eu mudei. Mudou? Você tentou manipular o Heitor contra a Luana há poucos meses. Yolanda não soube o que responder. Na igreja, as pessoas que antes a cumprimentavam educadamente, agora apenas acenavam de longe. Algumas nem isso faziam. Dona Yolanda, disse Dona Carmen, uma conhecida antiga, a senhora não acha que exagerou com aquela moça? Eu só queria proteger meu neto.
Proteger de quê? De alguém que ama ele? Eu tinha medo. Medo do quê? De perder importância? A pergunta doeu porque era verdade. Yolanda começou a entender que suas ações haviam sido movidas pelo egoísmo, não pelo amor. Numa tarde de domingo, tomou coragem e foi até a cobertura. Conversou com o porteiro, que relutante aceitou ligar para cima. Senhor Vinícius, tem uma senhora Yolanda aqui querendo subir. Após alguns minutos, o porteiro desligou. Sinto muito, senhora. Ele disse que não quer receber visitas. Nem para ver o neto? Ele disse especialmente para a senhora. Yolanda voltou para casa destruída. Pela primeira vez, encarou a realidade. Havia perdido a família por causa da própria maldade. Naquela noite, escreveu uma carta. Vinícius, Luana e meu querido Heitor. Sei que não mereço perdão, mas preciso que saibam que me arrependo de tudo que fiz. Entendo que não querem me ver e respeito essa decisão. Só quero que saibam que amo vocês, especialmente o Heitor, e que meu maior erro foi confundir amor com possessividade. Luana, você é uma mãe maravilhosa para o meu neto. Ele é feliz com você de um jeito que eu nunca consegui fazer. Obrigada por cuidar dele quando eu só pensava em mim mesma. Não vou mais incomodar vocês. Vou carregar meu arrependimento em silêncio, com amor e remorso, Yolanda. Ela colocou a carta num envelope e pediu para o porteiro entregar. Mas nem isso foi aceito. Desculpa, dona Yolanda, mas o senhor Drummond disse para não aceitar nada da senhora. Foi então que ela entendeu definitivamente. Havia perdido a família para sempre, e era por culpa própria. Anos depois, quando via Heitor brincando no parque de longe, Yolanda entendia que algumas coisas na vida não têm volta. Sua ganância emocional havia custado o que mais amava no mundo. 1 ano após o casamento, Vinícius tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo Luana. Quero criar uma fundação social, disse ele durante o café da manhã. Fundação social? Para ajudar famílias como a nossa. Como assim? Famílias que se formaram de jeitos diferentes. Mães de coração, pais adotivos, famílias reconstruídas. Luana ficou interessada. Conta mais. Pensei em oferecer bolsas de estudo para os filhos, cursos profissionalizantes para os pais, apoio psicológico para todos. Que ideia linda! E quero que você seja a diretora executiva. Eu? Mas eu não tenho experiência com isso. Você tem experiência de vida. Sabe o que é precisar de uma oportunidade. Heitor, que ouvia a conversa tomando leite achocolatado, se animou. Eu posso ajudar também? Claro, filho. Você pode ser nosso embaixador mirim. O que é embaixador? É quem representa a fundação, conta nossa história para outras pessoas. Legal. Posso falar para todo mundo como vocês se conheceram? Pode sim. A fundação foi batizada de Esperança Familiar. O símbolo era um coração formado por mãos de tamanhos diferentes, representando que família não é definida por laços de sangue, mas por laços de amor. O primeiro projeto foi criar uma creche comunitária no bairro onde Luana morava antes. Muitas mulheres da região trabalhavam como domésticas e não tinham onde deixar os filhos. Quero que as crianças tenham o que eu não tive, disse Luana na inauguração. Oportunidade de sonhar alto. A creche atendeu 80 crianças no primeiro ano. Além do ensino básico, oferecia aulas de música, arte e informática. Heitor visitava a creche toda semana. Oi, pessoal, eu sou o Heitor, filho da diretora. Oi, Heitor, vocês sabem como minha mãe e meu pai se conheceram? Não! Ela salvou minha vida, pulou na frente de um carro para me proteger. As crianças ouviam a história fascinadas. Para elas, Luana era uma heroína de verdade. O segundo projeto foi um curso de capacitação para mulheres. Ensino básico, computação, primeiros socorros, direitos trabalhistas.
Muitas mulheres trabalham a vida inteira sem saber que têm direitos, explicou Luana numa palestra. Eu mesma só descobri depois que casei. Em 6 meses, 200 mulheres haviam se formado no curso. Muitas conseguiram empregos melhores, outras abriram pequenos negócios. O terceiro projeto foi apoio psicológico para famílias em formação. Adoção, padrastos, madrastas, tudo isso mexe com as emoções, disse Vinícius numa entrevista. As pessoas precisam de apoio para lidar com essas mudanças. A fundação cresceu rapidamente. No final do 2º ano, já havia ajudado mais de 1.000 famílias. Papai, nossa fundação está virando famosa, disse Heitor, vendo uma reportagem na TV. Tá mesmo, filho? Você acha que a vovó Yolanda viu na televisão? Vinícius e Luana se entreolharam. Havia muito tempo não falavam sobre Yolanda. Não sei, Heitor. Por quê? Porque queria que ela visse como a mamãe Luana ajuda as pessoas. E por que queria isso? Para ela entender que mamãe é boa de verdade. A sabedoria infantil às vezes surpreendia os adultos. Talvez ela já tenha entendido, filho. Tomara. Assim ela pode ficar menos triste. Mesmo aos 6 anos, Heitor tinha um coração generoso, igual à mãe que o criava. A fundação continuou crescendo, levando esperança para cada vez mais famílias e provando que o amor verdadeiro sempre multiplica, nunca divide. 2 anos e meio após o casamento, Luana descobriu que estava grávida. Vinícius, disse ela numa manhã, segurando o exame na mão. Que foi? Tô grávida. Ele quase derrubou a xícara de café. Sério? Sério. Meu Deus, que notícia maravilhosa. Eles se abraçaram, emocionados. Depois de tanto tempo tentando, finalmente havia dado certo. Pai, mamãe, por que vocês estão chorando? Perguntou Heitor, que tinha 7 anos e estava se arrumando para a escola. Não estamos chorando de tristeza, filho. Estamos chorando de alegria. Por quê? Porque você vai ser irmão mais velho. Heitor arregalou os olhos. Sério? Vocês vão ter bebê? Vamos, o menino pulou de alegria. Eu sempre quis ter irmão. E se for irmã? Perguntou Luana. Também quero. Posso ensinar tudo para ele ou ela? Pode sim. Posso contar para o pessoal da escola? Pode. E para o pessoal da fundação? Também pode. Heitor saiu correndo para a escola, eufórico com a novidade. A gravidez foi tranquila. Luana enjoou pouco, não teve complicações. Vinícius a mimava ainda mais que o normal. Você não precisa me tratar como se eu fosse de vidro, reclamou ela. Eu sei, mas é que fico preocupado. Por quê? Tá tudo normal. É que depois de tudo que passamos para chegar até aqui, vai dar tudo certo. Tenho fé. No 6º mês, descobriram que era menina. Uma princesinha, gritou Heitor quando soube. Agora posso proteger ela igual o papai protege você. Que nome vamos dar? Perguntou Vinícius. Que tal Esperança? Sugeriu Luana. Esperança? É, por causa da fundação. E porque ela representa nossa esperança de família completa. Esperança Drummond, disse Vinícius testando o nome. Ficou lindo. Esperança, repetiu Heitor. Gostei, vou chamá-la de Pepe. Pepe? É, Esperança é nome muito grande para uma bebezinha. Nos últimos meses, Heitor virou o ajudante oficial, ajudou a montar o quarto da irmã, escolheu roupinhas, organizou os brinquedos. Mamãe, quando a Pepe nascer, ela já vai saber que eu sou irmão dela? Vai sim. Bebês sentem o amor das pessoas. Que bom, porque eu já amo ela muito. Ela vai ter sorte de ter um irmão como você. E eu vou ter sorte de ter uma irmã como ela. O parto foi no final de março, numa manhã de outono. Esperança nasceu com 3,2 quilos, saudável e linda. Quando Heitor a viu pela primeira vez, ficou encantado. Oi, Pepe, eu sou seu irmão Heitor. A bebê abriu os olhinhos como se estivesse ouvindo. Olha, ela me conhece. Conhece sim,
disse Luana emocionada. Você conversou com ela a gravidez inteira. Pepe, eu vou te ensinar tudo o que sei, tá? Vou te mostrar nosso quarto, nossa casa, nossa família. Vinícius observava a cena com o coração transbordando de felicidade. Sua família estava completa. Tinha uma esposa maravilhosa, um filho carinhoso, uma filha saudável. E tudo havia começado com um gesto de coragem de uma mulher que arriscou a vida por uma criança desconhecida. A vida realmente tinha dessas surpresas lindas. Obrigado, Deus, murmurou ele, olhando para sua família reunida. Por tudo. 5 anos se passaram desde o nascimento de Esperança. A menina agora tinha 5 anos e Heitor, 12. A família Drummond se tornara conhecida na cidade pela história de amor e pela fundação social que mudava vidas. Todo ano, no dia do aniversário do acidente que mudou suas vidas, eles visitavam o local onde tudo começou. Papai, conta de novo como vocês se conheceram, pediu Esperança, sentada no colo de Vinícius. De novo? Você já sabe de cor. Mas eu gosto de ouvir. Heitor, agora pré-adolescente, revirou os olhos. Pepe, você pede isso toda semana. E daí? É a história mais bonita do mundo. Luana sorriu, observando os filhos. Tá bem, vou contar mais uma vez. Tinha uma vez, começou ela, um menininho muito especial chamado Heitor. Que sou eu, disse Esperança batendo palmas. Não, boba, o Heitor é nosso irmão, corrigiu a menina. Tinha uma vez um menininho que estava muito triste porque sua mamãe tinha virado estrela no céu, continuou Luana. Como a vovó Mariana, disse Esperança, que conhecia a história da primeira esposa de Vinícius através das fotos. Isso mesmo, e um dia esse menininho estava passeando com o papai quando viu um cachorro muito bonito. E saiu correndo, completou Esperança. E saiu correndo. Mas havia um carro vindo muito rápido. Aí você pulou e salvou ele. Aí eu pulei e salvei ele. E ele te chamou de mamãe, e me chamou de mamãe. E vocês viraram família, e viramos família. Esperança bateu palmas, satisfeita com a história. Mamãe, você ainda tem cicatriz no joelho? Tenho sim. Quer ver? Luana mostrou a pequena marca que restara do acidente. É a cicatriz mais bonita do mundo, disse a menina, porque foi por amor. Foi mesmo meu amor. Heitor, que fingia estar ocupado com o celular, também prestava atenção na conversa. Mãe, na escola todo mundo fala que nossa família é diferente. Diferente como? Não sei. Dizem que é família de novela. E o que você responde? Que é família de amor e que todas as famílias são diferentes do seu jeito. Muito bem respondido. A professora de português disse que nossa história deveria virar livro. Quem sabe um dia vira. Se virar, eu quero escrever o prefácio. E eu quero desenhar a capa, disse Esperança. E eu quero que vocês nunca esqueçam, disse Vinícius, que essa história só existe porque existem pessoas dispostas a amar sem medir consequências. Como a mamãe, disse Esperança, como todos nós, corrigiu Luana. Amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. A família se abraçou ali, no local onde tudo começou. Do outro lado da rua, uma mulher de cabelos grisalhos observava de longe. Era Yolanda. Ela ainda vinha naquele lugar todo ano, no mesmo dia, esperando talvez um sinal de perdão que nunca chegava. Mas hoje, pela primeira vez, ela sorriu. Ver a família feliz e completa era suficiente. Ela se afastou em silêncio, sabendo que o amor havia vencido. E que, às vezes, amar de verdade significa saber quando se afastar. Gostou dessa história? Você acha que Yolanda teve o que mereceu? Acha que Luana agiu certo em perdoar Vinícius? Me conta nos comentários. Até a próxima história.